Bom dia, filhos de Deus, graça e paz a todos. Estamos aqui mais um domingo para nós começarmos a nossa IBD. Hoje nós estamos na lição 11 da nossa revistinha, que o título é A Renovação do Homem Interior. Pessoal que já está aí com a gente na live, vamos fazer uma oração até o pessoal que vai chegando aí, se conectando. Vamos fazer uma oração, pedir para o nosso Deus estar abençoando, estar falando conosco nesta manhã, estar fazendo com que nós venhamos aprender mais da palavra dele. Soberano e amantíssimo Pai, graça nós te damos, Senhor, por estarmos aqui, Pai, neste início de semana, nesse primeiro dia da semana que o Senhor já preparou para nós, Pai. O Senhor ter concedido essa semana que se passou também, Pai, que nós todos passamos com alegria, passamos, Pai, com saúde, que o Senhor nos sustentou até aqui, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez nessa semana que se acabou no dia de ontem, Pai. E nós já pedimos porque cremos que o Senhor é misericordioso nessa semana que está se iniciando. Que o Senhor venha nos abençoar, Pai, fazendo que nós venhamos a permanecer na Tua graça, que viemos a permanecer nos Teus caminhos, Pai, com a Tua palavra plantada em nossos corações, praticantes e, Pai, cheios de esperança na Tua vinda, para que nós possamos experimentar tão boa, perfeita e agradável a Tua vontade, Senhor. Pai, abençoe esta aula, Pai, que o Senhor seja o Senhor falando a partir de agora, Pai. Tire tudo que há de humano em nós, Pai, e coloque somente o Teu Espírito para nos ensinar, para fazer com que nós venhamos a mudar as nossas vidas, Pai, e aprendermos mais de Ti, para que nós possamos também evangelizar, para que nós possamos também ensinar, Pai. Pai, venha sobre nós, venha cada pessoa que se conectar nessa live, Pai. Venha para as pessoas que vieram a ver este vídeo mais para frente, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós, Pai. Abençoe a mim também, a minha família, Pai. E agora, Pai, eu coloco a minha vida em Tuas mãos, que seja o Senhor falando e não mais eu. Que toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. E que nós venhamos a entender que só existe um Deus, só um Deus que pode nos salvar. Somente em nome de Jesus, somente por meio de Jesus nós podemos ter a vida eterna. Pai, que o Senhor coloque isso em nossos corações, Pai, nos abençoe neste momento. É o que nós pedimos e agradecemos no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Eu só vou mexer aqui um pouquinho aí, para entrar as notificações aqui. Irmãos, a gente na aula passada, enquanto o pessoal vai entrando aí, na aula passada a gente aprendeu sobre o espírito do homem. Nós aprendemos sobre como que nós precisamos tratar o nosso espírito, qual é a importância do nosso espírito para a nossa vida espiritual, até porque nós como seres humanos só temos uma vida espiritual porque nós temos um espírito e nós sabemos que os animais não têm um espírito, então eles não conseguem ter o mesmo diálogo, a mesma conectividade com Deus que nós humanos temos, porque nós somos criação de Deus e nós tivemos o sopro de vida, que é o Espírito de Deus, fazendo surgir o nosso espírito. A gente aprendeu isso na aula passada, né? Que é a junção da matéria, da criação de Deus, do boneco, junto com o Espírito de Deus, ele nos concede um espírito. E esse espírito que testifica com o Espírito de Deus, que faz nós termos comunhão com Deus. Então, mas isso nós falamos sobre várias características também do que o espírito humano precisa ter, né? Nós falamos da paciência na tribulação, da perseverança na oração, da fidelidade no socorro, da alegria na esperança, abençoar nas perseguições. Que o espírito humano recebe a vida quando ele se conecta com o Espírito Santo de Deus, que o espírito humano é santificado quando ele está testificando com o Espírito Santo de Deus, e que o espírito humano se alegra de sobremaneira, de uma forma espetacular, quando ele está conectado com Deus. E quando ele não está conectado com Deus, ele sempre está precisando de algo para que venha alegrá-lo, algo que seja momentâneo, passageiro, e a alegria que procede de Deus é uma alegria perpétua, permanente. E o espírito humano se torna-se fervoroso
que quem realmente está com o Espírito dele, ligado com o Espírito de Deus, testificando com o Espírito de Deus, se torna uma pessoa fervorosa, uma pessoa que anseia por Deus, uma pessoa que anseia por estar conectado com Deus, uma pessoa que anseia estar buscando a casa de Deus, a presença de Deus. E o espírito humano é dirigido no caminho certo. Que o espírito humano, quando ele se conecta com Deus, ele sempre permanece no caminho que leva a Deus, que leva à vida eterna, que leva à salvação, sempre fazendo a vontade de Deus, sempre buscando as coisas de Deus, para que Deus possa operar na vida dele e que ele possa continuar caminhando com Cristo. E o espírito humano cresce em força e comunhão com Deus, que quanto mais nós nos achegamos a Deus, colocamos o nosso espírito humano conectado com o Espírito de Deus, ligado ao Espírito de Deus através de Jesus Cristo, nós temos uma comunhão maior com Deus, nós passamos a ouvir mais a voz de Deus, passamos a entender mais a palavra de Deus, passamos a ter mais discernimento das coisas de Deus, passamos a praticar mais as coisas de Deus. Então, isso foi o que nós aprendemos na aula passada sobre o espírito humano. E essa aula que vem é uma aula que nós vamos falar muito sobre isso ainda, mas em um contexto diferente, numa visão diferente. Nós vamos falar hoje sobre a renovação do homem interior. Para nós darmos uma palavra introdutória a esse tema, quando nós falamos em renovação do homem interior, nós estamos dizendo algo novo. Então, nós temos, quando nós estamos afastados de Cristo, ou quando nós não nos encontramos ainda com a palavra do Senhor, com Cristo, nós temos um espírito. Só que esse espírito, ele está sendo guiado pela sua natureza, pela sabedoria humana, pela natureza humana, pelas vontades carnais, pelas vontades mundanas. Lembra que nós aprendemos na aula acho que número 9, né? Sobre a composição, a aula número 8, sobre os clamores da alma, que nós, até na aula 1 também, nós aprendemos como é composto o corpo humano. Então, quando nós falamos sobre renovação, lembra que nós falamos lá, que os olhos são janelas da alma. Então, se o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito está conectado com o mundo, nós vivemos de acordo com o mundo. Lembra? Nosso espírito, quando testifica com o Espírito de Deus, ele faz com que santifique o nosso espírito. O Espírito Santo de Deus santifica o nosso espírito, que santifica a nossa alma, que santifica o nosso corpo, que dá testemunha dessa santificação que foi feita por Deus, certo? Mas quando nós usamos o nosso corpo para alimentar a nossa alma, o nosso corpo, através das suas vontades naturais, através da sua natureza, ele peca e contamina a nossa alma, contamina o nosso espírito, contamina-nos interiormente. O que nós pegamos de mensagem exterior, que o mundo passa para o nosso corpo, através da visão, da audição, através da percepção, através dos sentidos, dos prazeres que a carne pode nos proporcionar, através da sexualidade, através das bebidas, das drogas, através da prostituição, através dos olhares de lascívia, através da raiva, da inveja, ele produz algo que alimenta a nossa alma. E quando isso alimenta a nossa alma, nós começamos a alimentar o nosso espírito. Aí nós nos tornamos pessoas carnais. E quem não encontrou a Cristo está dessa forma. Quem ainda não aceitou a Jesus, quem ainda não creu que Jesus pode modificar esse quadro da vida dele, está dessa forma. Por isso que quando nós aceitamos a Cristo, ocorre uma renovação do homem interior. O nosso homem interior muda. A gente não muda fisicamente. Quando eu aceitei Jesus, o meu físico, a minha face, quem me conhecia no mundo fisicamente, que me viu depois de aceitar a Cristo, me via com a mesma imagem. A gente não emagrece, a gente não engorda, a gente não fica mais bonito e nem mais feio. Não cresce cabelo, não cai cabelo, não acontece nada fisicamente. Mas interiormente há uma renovação. Por isso que o tema dessa IBD de hoje chama-se a renovação do homem interior. Certo? E nós temos aqui 3 textos
base e nós temos o texto áureo, né? Quem está com a lição aí vai ser a lição número 11, a renovação do homem interior, certo? Então vamos lá. Em Romanos 7:22, nos textos introdutórios que nós vamos ler, está escrito assim, ó: porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos aqui, ele fala uma série de coisas que o seu homem exterior lutava contra ele. Só que ele fala assim, ó: mas segundo o meu homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. Só que o homem, aí ele termina ainda falando, mas o meu homem exterior, ele tem prazer no pecado. Quando nós entendemos isso, nós precisamos entender que nosso processo de santificação, a nossa santificação, a nossa comunhão com Deus, não acontece de fora para dentro, acontece de dentro para fora. Nós precisamos ter uma mudança interior. O que Paulo está querendo nos dizer nessa mensagem é que ele fala assim, ó: eu posso até ser tentado pelo meu homem exterior, mas o meu homem interior tem prazer na lei de Deus. O meu homem interior, ele se alegra na lei de Deus, ele procura a lei de Deus. Então, para nós podermos entender isso, nós temos que saber que nós precisamos começar a mudança em nossas vidas, precisamos começar a mudança nossa, a renovação do nosso homem interior dentro de nós, dentro do nosso intelecto, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, porque é mudando por dentro que nós damos sinais para fora. Nós só vamos dar sinais para o mundo que nós somos realmente alcançados por Cristo, convertidos em Cristo Jesus, se nós tivermos uma mudança de dentro para fora, certo? 2 Coríntios, no texto que está aí na lição, 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 16 ao 18, está escrito assim, ó: por isso não fortalecemos mais ainda o que nosso homem exterior, se porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentamos nós às coisas que se veem, mas às coisas que se não veem, porque as que vêm são temporais, e as que se não veem são eternas. Paulo está dizendo o seguinte aqui, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala o seguinte: para nós podermos ter uma mudança interior, para que possa haver em nós realmente uma mudança interior, nós não temos que estar apegados nas coisas que podemos ver, nas coisas que podemos tocar. Quando ele fala as coisas que nós podemos ver, ele fala assim, nós não podemos estar completamente ligados ao mundo material, porque muitas pessoas, infelizmente, eles veem Deus como um padrinho que vai lhe dar as coisas que eles necessitam, e Deus faz isso conosco sim, mas esse não é o propósito de Cristo, esse não é o propósito da morte de cruz. Eu sempre gosto de dizer que Jesus abençoa, Jesus dá bens materiais, Jesus restaura a saúde, Jesus restaura várias coisas que nós necessitamos para viver aqui neste mundo, na terra, nessa vida. Só que para fazer tudo isso, ele não precisou morrer na cruz. Ele não morreu na cruz para fazer isso. A mensagem da cruz não é uma mensagem de bênçãos, não é uma mensagem de bênçãos para essa vida. A mensagem da cruz é uma mensagem de vida eterna. A mensagem da cruz é uma mensagem de algo que nós não podemos tocar e nem ver. Então, quando Paulo fala assim, ó, não se apegue às coisas que se podem ver, mas às que não se podem ver, porque as que podem ver são temporais. O carro que nós tanto pedimos para Deus, um dia vai acabar. A saúde que nós tanto pedimos para Deus, para ter mais um pouco de vida nessa terra, nesta vida, um dia ela vai acabar, todos nós morremos. É temporal, é finito. Mas as coisas que nós não podemos ver, que é a promessa da vida eterna, que é o reino de Deus, que é a presença de Deus em nossas vidas, essas são eternas. É essas que nós precisamos alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito. É isso que tem que acontecer dentro do nosso interior. O nosso interior tem que estar cheio da vontade das coisas que não se vê.
vontade da presença de Deus, vontade da vida eterna, vontade de ir aos céus, conhecer, ficar à presença, ver face a face o nosso Senhor. Essa é a vontade que nós devemos ter interiormente. A nossa mudança interior tem que ser essa mudança que Paulo tanto nos fala. Ele fala assim, são muito mais excelentes as coisas que hão de vir, as coisas que nós ainda não experimentamos, as coisas que nós ainda não vimos, as coisas que ainda nós não podemos ver. Essas são excelentes. Ele fala aqui, fundamentos, perfeição, excede o entendimento para que seja. Riqueza das glórias, que seja contemporâneo, o poder do Espírito no homem interior. Aqui, eterna glória, muito excelente. É excelente, é muito maior que isso que nós almejamos para essa vida. Então, quando Paulo fala para você poder alimentar o seu homem interior, para você poder ter realmente uma renovação do seu interior, daquilo que as pessoas não podem ver, você precisa ter prioridades. Qual que são as suas prioridades? Eu necessito daquilo que eu posso ver, eu necessito daquilo, dos bens materiais. Eu necessitei hoje de uma moto para vir aqui para a igreja para fazer essa aula. Eu precisei de um celular para estar transmitindo. A igreja precisa ter internet para a gente poder estar conectado. É necessário, mas não é prioridade. A prioridade na minha vida tem que ser a vida eterna. A real mensagem que Cristo deixou na cruz é essa. Cristo morreu para nós termos vida eterna, para nós termos a presença dele, de nós sermos instituídos, nós vamos ver isso mais para frente, para nós sermos novamente conectados a Deus. Nós estávamos desinstituídos da presença de Deus. Lembra que eu gosto sempre de ensinar aqui na igreja? Que antes, para nós podermos fazermos uma oferta para Deus, ou levarmos algo em sacrifício para Deus, nós precisávamos ir, e isso precisava ser judeu, se converter ao judaísmo. Nós que somos gentios precisávamos nos converter ao judaísmo, mas geralmente quem fazia isso era só os judeus, e eles iam até o sacerdote, e o sacerdote que fazia isso, e o sumo sacerdote, para entrar na presença de Deus, ele era uma vez por ano. Diz os historiadores que ele entrava com a corda amarrada na cintura, porque se ele entrasse em pecado na presença de Deus, a forma de puxar o corpo dele, que ele ia morrer por causa daquilo, era essa corda que os outros levitas ali puxavam ele. Então, quando nós entendemos que teve uma renovação interior nossa, significa que nós fomos de novo, como Adão tinha a presença de Deus lá no paraíso. Lembra que Deus todo dia descia, como o profeta nos ensina, que todo dia Deus descia ali no paraíso para passear com Adão. E nós agora, todos os dias nós temos a presença de Deus, todos os dias nós podemos conversar com Deus. Esse é o propósito da morte de cruz, é nos instituir, nos fazer filhos, não mais criaturas. Nós vamos estudar isso mais para frente também. Nós não somos mais criaturas, mas agora nós somos filhos, amigos de Deus. Tem uma passagem que fala que nós agora, através de Cristo Jesus, nós nos tornamos amigos de Deus. Aquele que você conta os seus segredos, aquele que você conta as suas aflições, aquele que você fala os seus planos, aquele que você pergunta, pede conselhos, aquele que você pode confiar, porque você sabe que ele é o seu amigo fiel, aquele que sabe tudo o que você precisa, e aquele que você busca, aquele que você acredita, ele é seu amigo. A cruz trouxe isso para nós. Então, quando Paulo está falando assim, não se preocupeis com as coisas que você pode ver, mas que as que nós não podemos ver, ele está dizendo, se preocupe com as coisas espirituais, e as materiais serão consequência. Deus vai suprir as suas necessidades, irmão. Eu sei que tem muitas pessoas que podem estar assistindo isso falando assim, é fácil dizer, ele está com a vida toda certinha, não está faltando nada, eu quero ver ele na minha pele, eu quero ver ele na minha vida, falar isso. Deus vai suprir, basta nós buscarmos o que realmente é prioridade. A palavra de Deus diz, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, e Ele é fiel para cumprir o que Ele falou. As suas necessidades serão sim supridas,
Basta você entender essa mensagem que Paulo escreve aqui. Só que Paulo também escreveu lá em Efésios. Esses 3 textos nós vamos ler inteiro, porque a lição vai decorrer toda dele. A gente só está fazendo a palavra introdutória aqui, tá? Lá em Efésios 3,16, vamos ler até o 21. Na sua lição tá aí, quem tem a liçãozinha tá aí. Quem não tem, abre a Bíblia aí, em Efésios 3,16, nós vamos ler até o 21. Está escrito aqui, ó. Porque, segundo as riquezas da sua glória, vós concedas que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. Ó, significa assim, ó, que Deus que dá o poder ao homem interior. Então quer dizer assim, ó, sabe, todas o poder que Pedro tinha quando Pedro passava e as pessoas eram curadas através da sombra de Pedro, aquele poder era um poder de Deus concedido a Pedro no homem interior de Pedro, no homem que tinha aceitado interiormente. Dentro de Pedro existia uma mudança, uma renovação do homem interior de Pedro. Pedro que antes arranca a orelha de Malco, agora é o mesmo Pedro que é renovado, que é mudado pelo poder de Deus no seu homem interior. Então, o poder que nós temos de poder vencermos o pecado vem de Deus. E esse poder de Deus trabalha onde? Trabalha no nosso homem exterior? Não. Nosso homem exterior, ele simplesmente demonstra uma mudança que houve no nosso homem interior. Certo? Então, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estarmos arraigados e fundados em amor. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja o conhecer e o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Quando fala exceder todo o conhecimento, está falando todo o conhecimento humano. Quando nós experimentamos essa mudança do nosso homem interior, nós assustamos as pessoas que não tiveram essa mudança. Eu sempre falo isso, que o saber de Deus, para quem não tem Deus, é loucura. É loucura as renúncias que nós fazemos, as pessoas, tenho vários amigos que da época que eu bebia, que eu era do mundo, que se admiram de eu ter parado de beber e não vê propósito nisso. Então, a loucura, as coisas que nós fazemos é loucura, eles excedem o entendimento humano. O entendimento de Deus excede o entendimento humano. Então nós precisamos entendermos que o entendimento de Deus excede esse entendimento. Isso é loucura. Muitas vezes é loucura perdoar uma pessoa que te fez tanto mal, uma pessoa que te ofendeu tanto, uma pessoa que te agrediu tanto com palavras, uma pessoa que despertou em você uma ferida interior gigantesca, e é loucura perdoar essa pessoa. E a palavra de Deus fala que nós precisamos perdoar. Então, para nós que temos a Cristo, não é loucura, é uma necessidade, é algo que nosso consciente, é claro, loucura para nós é não fazermos isso. Então, excede o entendimento. Vamos lá para o penúltimo versículo dessa passagem. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que podemos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. De mais uma vez, Deus fala, o poder de renunciarmos a tudo isso é um poder que opera em nós, mas é um poder de Deus. E há essa glória na igreja, por Jesus Cristo, que toda geração para todo sempre. Amém. Irmãos, toda a glória de Jesus que acontece, isso acontecendo em nossas vidas, toda essa glória é para Cristo, não é nossa. Então nós precisamos entender muito isso, essas 3 passagens. Se você puder, depois que terminar a aula, lê Romanos. A carta de apóstolo Paulo aos Romanos é uma carta que resume toda a lei neotestamentária do Novo Testamento. Se você entender Romanos, você consegue entender toda a Bíblia. Se você conseguir ler o livro de Romanos, você pode começar já a introduzir história bíblica
no seu currículo cristão, você já pode começar a entender a história da igreja, a história romana. Você consegue fazer tudo se você conseguir entender o livro de Romanos, entender sobre a salvação pela graça, entender sobre as obras que testificam a salvação se você ler o livro de Romanos. Se você ler o livro de Coríntios, você consegue ver toda a doutrina que precisa existir dentro de uma igreja. Você vai entender o porquê o seu pastor faz algo, porquê o presbítero faz algo, porquê que o diácono faz algo, porquê que você precisa fazer algo. Você vai entender sobre as manifestações espirituais. Nós precisamos muito estudar a Bíblia, porque a gente leu aqui 2 livros que são livros chaves. Deu passagem de 2 livros que são livros chaves para a palavra do Senhor. Nós precisamos ler eles. Então vamos partir agora para a lição. Nós lemos os textos introdutórios, agora começa a lição. Vamos lá. Palavra introdutória. Nessa lição, refletiremos sobre a importância da renovação do homem interior, no que se torna possível a partir da revelação da divina, da leitura da palavra de Deus e do cuidado com o coração, onde procede a saída da vida. Esta aula será uma oportunidade para aprofundarmos em questões espirituais tão importantes como a santificação e a maturidade, por exemplo. 2 questões que nós vamos tratar nessa lição. Uma delas é a santificação e outra é o crescimento espiritual. Irmãos, se tem 2 coisas que a igreja, a igreja moderna, a igreja a qual nós pertencemos agora, que a nossa geração pertence, precisa se preocupar muito, está sendo deixado muito de lado. Graças a Deus nós somos de um ministério que se prega muito isso, que se fala muito sobre isso, que se ensina muito sobre isso, que dá muito auxílio sobre isso, que são 2 pontos, que é a nossa santificação. Irmãos, a santificação tem sido algo que está sendo deixado de lado. A gente está mais preocupado com o movimento, a gente está mais preocupado em nos adequarmos com a forma de transmitir a palavra nos tempos modernos, o tipo de canção, o tipo de coisas que nós vamos conseguir tocar as pessoas, do que preocupados com a santificação. Sabe, todas as vezes que eu converso com uma pessoa que é das antigas, das igrejas, que são pessoas mais que viveram lá o princípio do evangelho, principalmente no nosso país, no Brasil, que a igreja protestante é muito nova. Para vocês terem uma ideia, o protestantismo no Brasil chegou no finalzinho do ano 800, começo do século passado, do século 20. Então nós temos aí pouco mais de 100 anos de protestantismo aqui no Brasil. E o protestantismo nós sabemos que ele surgiu em 1517 com Martinho Lutero. Então nós temos aí mais de 500 anos de igreja protestante, e no Brasil é muito novo esse movimento. Então nós sabemos, assim, é muito novo para chegar ao Brasil. Já se tinha, mas era muito novo para tomar posse do Brasil mesmo. E nós temos um movimento muito novo e um pouco entendimento. Então, quando nós vamos ver sobre a igreja passada, nós vemos que eles estavam muito preocupados com a santificação. E eu vejo a igreja moderna, eu vejo nós, jovens, muito despreocupados com a santificação, deturbando muito o que é santificação, deturbando muito o que Deus espera de nós na nossa santificação. Sabe, as pessoas estão confundindo muito a palavra religiosidade, estão usando a palavra religiosidade para tirar a santificação da igreja. Quando se prega sobre santidade, as pessoas falam, está sendo religioso. Quando fala sobre renúncia disso, renúncia daquilo, fala, está sendo religioso. Não, nós estamos tentando pregar a palavra da santificação. E nós precisamos sermos santificados. Quando o apóstolo Paulo fala sobre ventos de doutrina, ele não está falando sobre a doutrina que ele pregou. Ele está falando sobre doutrinas que deturbavam a doutrina que ele pregou. Então nós precisamos entender sobre a santificação, e a santificação requer doutrina. Outra coisa, irmãos, é sobre a maturidade. Uma das coisas que eu aprendi
é que o crente ele precisa ser maduro. Sabe por quê? Hoje é muito difícil encontrar pessoas maduras espiritualmente. Eu confesso que várias vezes eu me pego sendo imaturo espiritualmente. Por quê? Porque nós não estamos pegando essas palavras-chave que nós vamos estudar hoje nessa lição. Que é que para nós nos tornarmos maduros, nós precisamos realmente buscar a Deus e querermos ter essa mudança. Não adianta de nada também eu aprender e não querer essa mudança, que nem nós estudamos na aula passada. Nós precisamos ser fervorosos, termos vontade de aprender, vontade de estarmos na casa do Senhor e vontade de praticarmos aquilo que nós aprendemos. Então, irmãos, tudo isso que nós vamos estudar aqui vai nos ensinar hoje a nos santificar e a nós termos maturidade. Nós precisamos sair do leite, precisamos parar de dar opiniões imaturas, nos tornarmos maduros, para quando uma pessoa vir perguntar algo para nós, ou quando nós tivermos que expressar a nossa opinião, que nós venhamos dar uma opinião madura, uma opinião segundo a palavra de Deus, tá? Então vamos aprender agora. O Espírito Novo, quando nós vamos aprender sobre o Espírito Novo, nós precisamos aprender um negócio. Para nós como que nós fazemos para receber o Espírito Novo? O que eu preciso fazer? Já que nós vamos estudar agora sobre a renovação do homem interior, a renovação do nosso espírito, o que eu preciso fazer para que eu possa receber esta renovação? O que eu preciso fazer para que nós possamos receber a renovação do nosso espírito, do nosso homem interior? Quando nós vamos estudar a palavra de Deus, algo que nós aprendemos é o seguinte, que nós precisamos aceitar a Cristo. O que é aceitar a Cristo? O que é aceitar a Jesus? Aceitar a Cristo é morrer para o mundo e viver para Cristo. Lembra quando Paulo fala que a morte para ele é lucro? Só que antes dele falar que a morte é lucro, ele fala assim, viver para mim é Cristo. Ele fala, viver para mim é Cristo. O que isso significa? Nós precisamos sermos mortos para sermos ressuscitados. Jesus, para ele poder ressuscitar, ele precisou morrer. Então Jesus, ele pega os nossos pecados, pega as nossas falhas, pega as nossas dívidas, prega no madeiro, na cruz do Calvário. Quando ele faz isso, ele leva toda a nossa condenação. E ele levando as nossas condenações, ele morre. Por quê? Qual que era o salário das nossas falhas, o salário das nossas dívidas? Era a morte. O salário do pecado é a morte. E Jesus pega a morte para si, pega o pecado que não era dele, prega no madeiro lá no Calvário, morre, cumprindo-se assim a lei de Deus, cumprindo-se assim aquilo que Deus já tinha determinado, aquilo que Deus já tinha sentenciado. Por isso que ele precisou se tornar um de nós, porque Deus tinha sentenciado isso ao homem, e ele se torna homem para que isso pudesse acontecer na vida dele. E nós, quando aceitamos a Cristo, nos tornamos participantes disso. O que era físico aconteceu em Cristo, só que em nós precisa acontecer espiritualmente. Em nós precisa ter uma morte espiritual. Em nós precisa ter um sepultamento espiritual. Nós precisamos morrer. O velho homem, o velho Maurício, precisa morrer. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos dizendo o quê? Eu estou morrendo. O velho homem agora está morto, ele está morrendo, ele está sendo sepultado. Eu sempre gosto de ensinar que para nós podermos ter uma renovação espiritual dentro de nós, precisa acontecer o que aconteceu com Lázaro. Jesus, quando chega na casa de Lázaro, quando ele chega ali e Marta, Maria estão ali chorando, Jesus espera um corpo de um homem morto. Lembra que Jesus se atrasa? Lembra que Jesus dá uma enrolada para chegar lá? Por que ele enrolou? Porque ele precisava chegar lá quando Lázaro já estivesse morto. Porque se Jesus chega antes de Lázaro morrer, o que acontece? Ele não tinha um morto para ressuscitar. Muitos de nós estamos pedindo uma nova vida em Cristo, pedindo Cristo em nossas vidas, pedindo uma ressurreição em Cristo,
mas sem querer morrer. O grande detalhe para a renovação, onde começa a minha renovação, irmão? Irmão Maurício, aonde que vai começar a minha renovação então? Aonde eu consigo isso? Na morte espiritual para o velho homem. Nós só podemos sermos ressurretos se nós morrermos. Então, quando nós morremos, Jesus pode nos ressuscitar. E o que significa morrer espiritualmente? Renúncia. Nós precisamos renunciar a tudo aquilo que nós vivíamos anteriormente. O velho homem precisa morrer. Aquilo que eu praticava, eu não pratico mais. Por quê? Porque aquele homem morreu. Porque o Maurício de hoje não é o Maurício de antes? Porque o Maurício de antes morreu. O Maurício de antes não existe mais. Agora existe um Maurício que fala: viver para mim é Cristo, como Paulo dizia. Por isso existe você aí na sua casa que diz agora: viver para mim é Cristo. E por que eu vivo agora? Viver para mim aqui agora é Cristo, porque eu morri. Paulo, quando ele pronuncia isso na palavra, quando ele deixa isso para nós como ensinamento, ele quis dizer assim: o Paulo que antes era perseguido, olha que Paulo chega a falar na palavra, dos pecadores, a qual eu sou o primeiro. Ele se denomina o primeiro pecador, o maior dos pecadores. E ele fala assim, mas ele, em outra passagem, ele fala assim: mas viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Sabe por que ele pôde dizer que viver para ele é Cristo? Porque esse Paulo que perseguia cristãos, esse Paulo que segurou a capa para que as pessoas pudessem apedrejar Estevão, que ele participou da morte de um homem de Deus que pregava a palavra de Deus, de um homem que envergonhou os fariseus ali, que tentavam mostrar com seu orgulho que eram mais de Deus que o próprio que Estevão. E Estevão ali, através do conhecimento que Deus concedeu para ele, humilhou aqueles homens ficaram tão irados de serem humilhados que mandaram apedrejar Estevão. Sabe o que Paulo fez? Segurou as capas de quem apedrejava, sendo um pecador. Mas quando ele encontra Jesus na estrada para Damasco, ele tem um encontro com Jesus, e a partir daquele momento Paulo sepulta o antigo Paulo. O antigo Paulo morreu, Saulo morre. O nome dele era Saulo antes, e Saulo morre, e nasce um novo homem interior dentro de Paulo. Nasce Paulo, apóstolo de Cristo. Pra vocês terem uma ideia, hoje fizeram um filme falando sobre Paulo agora, e o título é Paulo, o apóstolo de Cristo. Agora o sobrenome de Paulo é cristão, porque o homem interior dele foi renovado. Por quê? Porque o antigo homem morreu. Não existe ressurreição, não existe renovação do homem interior sem a morte do velho homem. É preciso matar o velho homem. É preciso matar o velho homem. Muitas vezes nós estamos querendo matar o velho homem, só que com uma paulada fraca, né? Com a crucificação fraca. Nós queremos renunciar a vida que vivíamos antes, mas nós não renunciamos às amizades. Nós não renunciamos o ambiente em que vivíamos. Nós achamos que conseguimos matar o velho homem no mesmo ambiente em que vivíamos, com as mesmas amizades. Eu sempre falo, amigos, ontem estava comentando isso com o Bruno, falando assim, quando as nossas amizades elas começam a nos puxar para o mundo, nós precisamos nos afastar dela. Mas quando nós começamos a puxar as nossas amizades para Cristo, nós precisamos nos aproximar. Tome muito cuidado no ambiente em que você vive, no ambiente em que você está, com as pessoas que você tem se relacionado, porque nós precisamos muito disso que nós estamos aprendendo aqui. Nós precisamos muito morrer, e para matar o nosso velho homem, nós precisamos nos afastar das coisas que o velho homem fazia, nos afastar dos lugares onde o velho homem andava. Entenderam? Então, para que nós possamos ter uma nova vida em Cristo Jesus, nós precisamos muito matar o velho homem. Então, aonde começa o Espírito Novo? Aonde nós começamos a receber o Espírito Novo? Quando nós matamos o Espírito velho.
Quando o velho homem morre. Então aí nós começamos, é um processo. Então quando nós levantamos a nossa mãozinha e falamos, eu aceito a Cristo Jesus como meu único Salvador, a ser o seu seguidor, eu estou falando assim, eu aceito renunciar o velho homem, eu estou matando agora aqui o velho homem, e eu quero experimentar esse novo homem interior que Deus vai criar em mim. Lembra que nós lemos no começo, que esse trabalhar é todo de Deus dentro do nosso interior? Certo. O segundo está lá, vamos lá, sobre o novo homem que a natureza do homem regenera. Deus cria um novo homem na nossa natureza. Deus cria um novo homem dentro de nós. Aceitei? Olha, eu aceitei, eu matei o velho homem, irmão. Tá tudo certo, eu quero renunciar, eu aceito essa renúncia. Então vai acabar. O velho homem nunca mais vai tentar me tentar. Nunca mais os meus desejos naturais, os desejos do homem exterior, vai tentar lutar contra o meu homem interior. Vai. Até a vinda de Cristo, o homem exterior vai lutar contra o homem interior. Quando nós recebemos um Espírito novo de Deus, quando nós recebemos essa comunhão do nosso Espírito testificando com o Espírito de Deus, a nossa carne, as nossas vontades carnais, as nossas vontades naturais, nossos desejos naturais, o nosso homem exterior, ele continua lutando contra o nosso homem interior. Então, quando Paulo fala assim, a luta não é mais com espada e sangue, mas sim contra espíritos e potestades, ele está querendo dizer assim, o seu homem interior vai lutar contra o seu homem interior. É essa luta que você tem que se preocupar. É com isso que nós devemos focar a nossa estratégia. Paulo gostava muito de usar, na época que Paulo viveu, era muito usado ele gostava de usar muito parábolas comparando a fé com exércitos ou soldados com a fé. Ele fala couraça da justiça e capacete de salvação. Ele ensina mais de uma mensagem para que aquelas pessoas daquela época tivessem esse entendimento, conseguissem entender o que ele estava dizendo. E quando nós vamos ver isso daqui, quando nós vamos ver que a luta não é uma luta entre espada, ele usa até a espada para comparar, mas não é essa luta. A luta nossa não é contra a pessoa que nos ofendeu, mas a luta nossa, do nosso homem interior contra o nosso homem exterior, é contra nós liberarmos o perdão, mesmo que aquela pessoa continue me ofendendo, mesmo que aquela pessoa continue me perseguindo. Mas eu odeio o meu chefe porque o meu chefe me persegue, porque o meu chefe não gosta de mim, porque ele sempre me prejudica. A luta não é contra o chefe, a luta é contra o seu desejo de odiá-lo, porque quem tem a Cristo ama, e quem ama, quem tem a Cristo ama, e quem ama não odeia. Então a luta nossa não é uma luta contra as pessoas, ou o que as pessoas fazem para nós, mas é contra a reação que nós temos para que elas fazem conosco. Ontem eu e o Bruno conversamos bastante. Ele foi lá na barbearia cortar o cabelo. A gente falou sobre um tema desse também. A gente estava falando sobre o elogio. Quando nós recebemos um elogio, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com quem faz a obra, tem que tomar muito cuidado com isso, porque a nossa luta é contra o nosso ego. Porque se eu recebo o elogio e alimento o meu ego, esse elogio se torna algo ruim para mim. Ou com a crítica, se eu recebo a crítica e alimento a minha baixa estima com essa crítica, eu vou desanimar na fé também. Então a minha luta não é com quem me elogia, e minha luta não é com quem me critica. A minha luta é com a minha reação sobre aquilo que eu recebo. Então Paulo está querendo nos ensinar o seguinte: olha, se você crucificou o velho homem, se você matou o velho homem, você vai receber um espírito novo. Só que esse espírito novo, ele agora vai guerrear contra o seu homem exterior. E essa guerra é como? Essa guerra é contra as reações que você tem das coisas que acontecem no seu cotidiano,
das mais simples até as mais complexas, da pessoa que te ofendeu, que falou mal de você, que te destruiu, que falou mal de você para várias pessoas, que contou mentiras sobre você, que você precisa lutar para perdoá-la e não ter rancor contra ela, e até do cara que te fechou no trânsito e você precisou se segurar para não xingá-lo, para não ofender. Então, das coisas mais simples até as mais complexas, é uma guerra que há dentro de nós contra o nosso homem, uma guerra entre o nosso homem interior e o nosso homem exterior, contra a nossa natureza, contra o nosso espírito renovado em Cristo Jesus. Então, quando nós recebemos um espírito renovado em Cristo Jesus, esse espírito luta contra nossas vontades naturais. Só que vocês lembram que nós estudamos na aula passada, que Jesus fala assim, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que ele quis dizer com isso? O espírito está pronto e a carne é fraca. O que ele quis dizer? Que o espírito, lembra que aquelas três, sempre eu falo assim, nós precisamos fazer de baixo para cima para nós entender: corpo, alma e espírito. A carne é o corpo. Quando Cristo fala assim, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ele fala assim, o espírito é mais forte. Então, se eu realmente recebi uma renovação do meu homem interior, e se realmente o Espírito de Deus está testificando com o meu espírito, eu venço a carne. Cristo fala o seguinte, maior é o que está em você do que está no mundo. O que ele quis dizer? Maior é Deus trabalhando em você do que o diabo te tentando. Falou, se você realmente quer a presença de Deus, se você realmente está buscando a presença de Deus, se você realmente está alimentando o seu espírito com o Espírito Santo de Deus, com as coisas de Deus, você vai vencer a carne. Nós vamos vencer a carne, nós vamos, porque nós somos guerreiros de Cristo. E não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, como Paulo disse. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, Ele é extremamente poderoso para vencer todas as batalhas espirituais contra o nosso homem exterior. Não consigo perdoar? Se você está com Cristo, você consegue perdoar. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é Cristo na sua vida do que a pessoa que te ofendeu. Mas você não sabe o que eu estou passando. Talvez eu fui abusado quando criança e não consigo perdoar isso até hoje. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Maior é Jesus. Se você tem a Cristo, você pode perdoar qualquer coisa. Pode liberar esse perdão. Então nós precisamos sim lutarmos, porque a vontade é de se vingar, a vontade é de não perdoar, a vontade é de nunca liberar esse perdão, que a nossa natureza, o nosso homem exterior vai fazer que nós tenhamos esse sentimento, mas o nosso homem interior foi renovado por Cristo, e esse é muito maior, porque o corpo, o espírito está pronto, e ele vence a carne, certo? O homem interior, que ele se liga ali, quando nós vamos ler aqui, nós aprendemos o seguinte, que o espírito, o nosso espírito, que é o espírito lá com E minúsculo, testifica com o Espírito de Deus, com E maiúsculo. Então, essa transformação, para que nós possamos receber esse espírito renovado, nós precisamos ligar o nosso espírito com o Espírito de Deus. Lembra que nós, quando estudamos a lição passada, que era o espírito do homem, nós aprendemos isso? Que o espírito do homem, ele que se liga com o Espírito de Deus, é ele que tem esse elo, ele que testifica com o Espírito de Deus. Então nós precisamos do quê? Nos enchermos da presença de Deus. Como que eu me encho da presença de Deus? Oração, palavra, culto, IBD, aprendizagem da palavra de Deus. Irmãos, é impossível nós queremos crescermos espiritualmente sem aprendermos da palavra. Por isso que nós temos igrejas lotadas,
completamente cheias de pessoas, completamente cheias de pessoas ali que já entregaram suas vidas a Cristo, mas se você sair conversando com elas, você vai ver que vai ter várias pessoas imaturas espiritualmente. Por quê? Porque nós precisamos prosseguir em ligar, em unir o nosso espírito com o Espírito de Deus. Então é bom que o homem sempre esteja alimentando o seu espírito com Deus. Tá, vamos ler o que está escrito aqui no comentário. Apóstolo Paulo aponta algumas diferenças que existem entre o homem exterior e o homem interior. Nessa passagem fica evidente que o homem exterior é vaso de barro. Detalhe, por que o comentarista até fala isso? Porque Paulo fala que nós somos vasos de barro, né? Por que Paulo se preocupa em explicar que nós somos vasos de barro, que recebemos algo esplendoroso? Significa o seguinte, que nós somos completamente frágeis, nós somos completamente corruptíveis. Nós, como seres humanos, olha o que Paulo explica quando ele vai falar isso. Ele fala assim, ó, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo cometendo. Ele quis dizer o seguinte, que sem Cristo nós acabamos pecando, nós acabamos fazendo aquilo que nós não queremos fazer, porque se nós fôssemos julgados perante a lei mosaica, que manda a gente fazer uma série de coisas, nós até interiormente não queríamos fazer. Ele fala assim, ó, eu como judeu, olhando pela lei hebraica, olhando pela lei de Moisés, quando eu olho a lei, interiormente, eu não quero cometer aquele pecado, mas o meu homem exterior acaba cometendo esse pecado. Por quê? Porque o meu homem exterior é fraco, e o meu homem interior perante a lei não está ligado a Deus, porque o pecado que Adão cometeu me desinstituiu da presença de Deus, e minha alma, meu espírito não está testificando com o Espírito de Deus. Então ele fala assim, então, eu até sei que é pecado, eu até não quero pecar, mas eu acabo pecando. Ele estava usando ali o gerúndio, né? Quem estuda, eu não sei muito de português, mas isso eu até sei um pouco. O gerúndio, que ele está se referindo à primeira pessoa para se referir à terceira pessoa. Ele está falando assim, ó, o pecado que eu não estou cometendo, ele está falando, o pecado que nós, o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. Mas o mal que nós não queremos fazer, esse nós acabamos cometendo, se nós não estivermos com o nosso espírito unidos com o Espírito de Deus. No próximo capítulo ele explica isso, que nós precisamos unir o nosso espírito com o Espírito de Deus. Por que precisamos fazer isso? Porque somente com a nossa natureza, somente com o vaso, nós não conseguimos. Por quê? Porque o vaso é frágil. Só que quando nós aceitamos a Cristo, quando nós temos uma mudança do nosso ser interior, significa o quê? O nosso vaso começa a ser cheio de algo extremamente precioso, que é a presença de Deus. A presença de Deus está dentro de algo extremamente frágil. Por isso que Cristo diz, o espírito está pronto, mas a alma, a carne é fraca. Ele quis dizer o seguinte, dentro de mim há um espírito extremamente poderoso, mas ele habita dentro de um vaso extremamente frágil. Só que maior é o espírito do que o vaso. Irmão, entenda isso. Nós somos tentados todos os dias porque o nosso vaso é extremamente frágil. Nós somos extremamente frágeis. Se nós não tivermos a Cristo, nós vamos ceder às tentações todos os dias. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, toda tentação. Eu me lembro que quando eu bebia, uma vez eu resolvi parar de beber. Vou ficar um tempo sem beber. E de repente, eu cheguei no meio dos meus amigos, eles estavam bebendo, um foi lá, abriu uma cerveja, colocou na minha mão, e eu, sem perceber que eu tinha parado de beber, fui lá e bebi. E eu tinha feito um propósito comigo que eu ia parar de beber, e acabei bebendo sem perceber que eu estava ali quebrando um pacto que eu tinha feito comigo mesmo. E por que eu não percebi isso? Porque
o vaso é fraco e meu espírito não estava unido com o Espírito Santo de Deus. Eu não percebi. Nós somos muito frágeis sem Deus, frágeis sem a presença de Deus em nossas vidas. O nosso vaso sem Deus, sem o Espírito Santo de Deus testificando conosco, ele é muito fácil de ser quebrado, ele é muito fácil de ser atingido. Mas quando nós revestimos, enchemos esse vaso de poder, que é o Espírito Santo de Deus agindo em nossas vidas, nós nos tornamos fortes. Aí o nosso ser interior vence o nosso ser exterior, porque o ser exterior é fraco, certo? Por isso que o autor também, ele ressalta aqui que o vaso é de barro, certo? 1.1, a gloriosa promessa divina. É importante, deixa eu mudar só a lição aqui, que eu anotei nessa. Aqui, ó. A gloriosa promessa divina. É importante relembrarmos nesse tópico que o ato criativo de Deus, de si mesmo, o homem soprando nele o fôlego de vida, lá em Gênesis, né? A gente aprendeu isso na primeira aula, né? Foi até o presbítero Gilson que deu essa aula, que Deus faz o homem do barro e dá o sopro de vida, certo? Em decorrência disso, o Eterno habitou a tornar-se um ser espiritual. Apenas o homem, dentro de todos os seres humanos, é espírito. Deus cria todos os animais da terra. Deus cria a baleia, Deus cria todos os animais da terra, habita com todos os animais. Mas nenhum desses animais, você vê na palavra do Senhor falar que ele deu o sopro de vida. Ele simplesmente criou. Haja e ouve. Haja e ouve, através do poder da palavra. Quando chega a vez de Deus fazer o homem, o ser humano, aí Deus para tudo. Aí não é só a palavra. Deus coloca a mão na massa, literalmente. Deus vai lá no pó da terra e faz o homem, e ele dá o sopro de vida. Porque somente toda a criação adora a Deus, porque toda a criação testifica a Deus. Mas porque só nós que temos esse intelecto, porque só nós podemos entender, só nós podemos receber o Espírito Santo de Deus, porque nós recebemos o sopro de Deus e o Espírito de Deus em nós. Então quando Adão recebe ali o sopro de vida, significa que nós nos tornamos seres espirituais, além de físicos. Nós até temos um corpo físico, mas nós somos espirituais. Então, irmãos, quando nós entendemos isso aqui, ó, deixa eu ver que hora que é, 10h25. Quando nós entendemos que nós somos espirituais, significa o quê? Que nós, seres humanos, através de Cristo Jesus, agora na renovação do nosso espírito, podemos nos ligar a Deus, podemos ser ligados a Deus novamente. Por quê? Porque eu sou um ser espiritual também. Eu sou composto de corpo, alma e espírito. E se eu sou composto por um espírito, eu posso ter o meu espírito testificando com Deus. Então, o porco pode fazer isso? Não. O macaco? Não. Tem a teoria da evolução, né, que fala que nós viemos do macaco. Mentira. O macaco não pode fazer isso, por quê? Ele não tem o espírito dado por Deus. O espírito humano é único, só o homem tem. Então, nós podemos servir a Deus porque nós somos humanos e nós temos o privilégio de ter recebido esse Espírito de Deus, certo? É muito importante entender isso, para nós podermos entender agora o que a lição vai dizer. Vai dizer o seguinte, ó: a gloriosa promessa divina para o homem interior, todavia, inclui dar um novo espírito. Porque nós temos esse espírito que Deus deu lá na criação, esse espírito humano, que nós temos o privilégio agora que através de Cristo Jesus, termos um novo espírito. Temos um espírito renovado em Cristo Jesus. Por isso que lá em Ezequiel 36, 26 está escrito assim, ó: em vós darei um coração novo, e ponharei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. O que Cristo está dizendo aqui? Que o profeta, o que Deus está dizendo aqui através do profeta? Ele está dizendo assim, ó: porque vocês têm um espírito humano que eu dei para vocês,
com um propósito, com um objetivo, lá na criação, quando eu criei Adão. Agora, quando Jesus vier, eu darei em vocês um novo espírito, uma renovação espiritual na sua vida. Retirarei esse coração de pedra que você tem, que não consegue ver as coisas de Deus e nem praticar as coisas que o coração de Deus pratica, e colocarei um coração de carne, para que você possa agora experimentar tão boa, perfeita e agradável é a minha vontade. Quando Ezequiel profetiza isso, ele está querendo dizer isso. Está querendo dizer para aquele povo de Israel que o Messias viria, que Jesus viria, e que Jesus morreria no madeiro, e que Jesus nos restituiria a presença de Deus, e que agora o Espírito Santo viria habitar em nós e testificaria com o Espírito de Deus, e que agora nós receberíamos um novo Espírito, um Espírito segundo a vontade de Deus, e receberíamos um novo coração. Ia ser trocado o coração de pedra por um coração de carne, um coração que ama. Agora nós vamos partir para os tópicos, né? Para que nós possamos receber isso, nós precisamos entender o que nós já falamos no começo da aula, né? Eu fiz uma anotação aqui que Deus só ressuscita morto. Não esqueça de morrer. O velho homem precisa morrer. E essa morte que eu estou falando é espiritual, gente, pelo amor de Deus. A plena mortificação das obras do corpo. A Escritura é clara e menciona as obras do corpo. Lá em Romanos 8,3 está escrito assim, ó: porque se vivemos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis. Paulo está dizendo o seguinte: como que nós podemos mortificar o pecado? Como que nós fazemos isso? Nós sempre aprendemos. Como que podemos mortificar? Como que nós podemos fazer isso? Matar o homem, o velho homem. Como que é feita a morte do velho homem? A crucificação do velho homem. Através do Espírito. É o Espírito que vence. Por isso que nós precisamos nos preocupar tanto em fortalecer o nosso espírito, em amadurecer espiritualmente, e enchermos do Espírito Santo de Deus, de buscarmos o Espírito Santo de Deus, porque é através do Espírito que nós matamos a carne, é através do Espírito que nós mortificamos a carne, as vontades carnais, os desejos naturais, a nossa natureza. Então nós precisamos, através da fortificação, do elo entre o nosso Espírito e o Espírito de Deus, mortificarmos a carne. É só desse modo que nós vamos conseguir. Irmãos, quando Paulo fala isso, ele está nos dando uma grande lição. Muitas pessoas não conseguem sair do pecado. Muitas pessoas estão pecando até hoje, aqueles pecados absurdos. Tem jovens que aceitam a Cristo, mas não saem da pornografia. Adultos, homens casados. Tem pessoas que vêm para a igreja, aceitam a Cristo, têm uma vida aqui dentro da igreja, mas não deixam de cometer os pecados carnais. E por que não consegue vencer isso, esse desejo? Não consegue vencer aquilo que tem afligindo esses desejos? Porque não tem fortalecido o Espírito. É o Espírito que vence a carne, é o Espírito que mortifica a carne. Essa falta nossa de desejo por Deus, essa falta de vontade por Deus, de fervor por Deus, acontece por quê? Porque nós não temos alimentado o nosso espírito das coisas de Deus. Alimente o seu espírito, vamos alimentar os nossos espíritos, para que nós possamos sermos realmente, que nós possamos realmente mortificar o velho homem. Aí nós vamos ser ressurretos, aí vamos receber um espírito novo. Mas é só através da mortificação do velho homem. Vamos ver o comentário. Está escrito: nas palavras do editor do novo comentário bíblico do Novo Testamento, a carne se expressa na imoralidade sexual
e na indecência, prostituição lasciva, na adoração de ídolos e no ocultismo, feitiçaria, e em outros atos, homicídios, bebedice, festas extravagantes, glutenaria. Mas ela também se manifesta em pecados socialmente aceitos, como inimizade, ira, pelejas, dissensões, heresias, falsas crenças e até inveja. Então, existe dois tipos de pecado, né? Existe os sociais, que é aquele da forma com que nós nos relacionamos com as outras pessoas. E o que isso produz? O que o velho homem sentia? O velho homem sentia inveja, ódio, rancor, não perdoava, tudo isso que nós estamos falando desde o começo da lição. E também tem aqueles carnais. Quais são os carnais? Que não são os sociais, que são os carnais, que é de nós mesmos, que é a prostituição. Gente, quando nós falamos em prostituição, não é cobrar para obter sexo. Prostituição é sexo fora do casamento. Entenderam, né? Fora da vontade de Deus. Então, jovens, pessoas que são solteiras, muito cuidado com isso. A palavra de Deus alerta do começo ao fim. Se você for ler o Novo Testamento, começa lá em Mateus e termina em Apocalipse. Você vai ver o que mais se fala na palavra de Deus é isso. Então vamos nos preocupar muito com isso. Então quando nós lemos sobre isso, nós entendemos o que o velho homem fazia. Quem nasceu num berço cristão ou que nunca se desviou, né? Tem pessoas que nasceram no lar cristão, mas deram uma voltinha no mundo, experimentaram essas coisas péssimas, entende o que eu estou falando. O velho homem, ele tinha desejos incontroláveis, não conseguia controlar, e às vezes nós estamos dentro da igreja e não estamos conseguindo controlar esses desejos, não estamos conseguindo controlar essas vontades do nosso corpo. Então, quer dizer, os pecados carnais são esses, são imoralidade, feitiçaria, glutenaria, comer demais, ser guloso, não pensar no próximo, essas coisas que alimentam a carne, os desejos carnais. E tem também os pecados sociais, que nós acabamos de dizer, né? Inimizade, falar mal das outras pessoas, fofoqueira, esses dois tipos de pecado que o velho homem praticava. E o que nós precisamos mortificar? Nós precisamos mortificar essas coisas. Uma pessoa que tem um espírito novo, ele tem o seu espírito fortificado para vencer estas coisas que nós estamos aqui citando. Se você aceitou a Cristo, se você está cheio do Espírito Santo de Deus, você consegue renunciar a estas coisas, a renunciar a esses desejos, a renunciar à carne, a renunciar ao convívio social da forma carnal, da forma que os nossos desejos naturais desejam. Nós desejamos nos vingar e agora nós não desejamos mais. Então, o princípio da mortificação está aí. Como que eu me fortaleço para mortificar? Me enchendo de Cristo, me enchendo do Espírito Santo. E como que eu consigo vencer isso? Matando essas coisas. Se o espírito está forte, ele mata todos esses desejos, essas vontades, certo? A gente não pode confundir também as coisas que são lícitas. Muitas pessoas tentam mortificar a licitez que a palavra de Deus dá para coisas que antes eram ilícitas, tá? Então, temos que tomar muito cuidado também com isso. Paulo ensinou na igreja de Efésio que o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Vamos lá. Então nós entendemos aqui que nós, para podermos recebermos um Espírito novo, nós precisamos mortificar o velho homem. Lembra, Jesus só ressuscita mortos. Um vivo não tem como ser ressuscitado, porque ele já está vivo. Então, se nós não matarmos o velho homem, não tem como nós recebermos um novo Espírito.
Então, princípio de tudo, mortificar o velho homem. Posicionamento, lembra que nós aprendemos nas lições passadas que nós precisamos ter um posicionamento perante o pecado? Então nós precisamos nos posicionar perante o pecado. O que nós precisamos fazer? Renunciar a ele. Então me posicionei, aceitei a Cristo, ele fortalece o meu espírito. O espírito meu, cada vez que eu tenho um relacionamento maior com Cristo, maior ele se torna mais forte, mais cheio do Espírito Santo eu sou, mais eu posso vencer. Vencer o quê? Os desejos carnais, as vontades naturais que nós temos, que foram implantadas quando teve a queda do Éden, certo? E aí nós começamos a vencer o quê? A imoralidade sexual, os desejos carnais, vencemos tudo isso que nós acabamos de citar. Só que, para nós tirarmos uma coisa, nós precisamos botar outra. Nós aprendemos que nós somos um vaso frágil, que somos cheios de algo muito especial, que é o Espírito Santo de Deus. Nós somos vasos frágeis. Só que quando o vaso frágil está cheio de coisas ruins, ele se torna um vaso ruim. Só que se nós tirarmos as coisas ruins do vaso frágil, nós precisamos encher de alguma coisa. Então quem está cheio do Espírito Santo de Deus, precisa testificar isso, precisa mostrar isso, ser um testemunho de Cristo, que Cristo faz isso realmente. E como que eu testemunho que Cristo fez isso realmente na minha vida? Através dos frutos do Espírito, porque agora eu sou um galho enxertado na figueira que é Cristo. Então eu renunciei ao mundo, começou o meu processo. Quando eu renuncio o mundo, eu recebo um espírito novo. E esse espírito novo, quanto mais ele se relaciona com Deus, mais frutos ele produz. E quais são os frutos? Vamos lá. Os frutos: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós precisamos ter esse fruto. Esses frutos, eles só são produzidos numa pessoa que teve o seu interior regenerado, o seu interior renovado por Deus. Por que nós não conseguimos ter esse fruto? Porque nós não somos galhos frutíferos. A videira é frutífera, a videira é Cristo, e Cristo é frutífero. É impossível falar que eu sou uma videira enxertada a Cristo, que eu sou um galho enxertado na videira que é Cristo e sou infrutífero, porque a videira é frutífera. Se eu não estou frutificando, é porque eu não estou enxertado à videira verdadeira. A única forma de eu dizer que eu sou enxertado na videira verdadeira é dando os frutos que a videira produz. Irmãos, Cristo é frutífero. E se eu estou agora em Cristo, se não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu preciso ser frutífero. E para mim ser frutífero, eu preciso renunciar. Então assim, tudo começa assim, processo de renúncia. Eu aceito a Cristo, aí eu tenho que crucificar o velho homem, matar o velho homem. Quando eu mato o velho homem, Cristo vem em mim e ele faz com que eu participe. Se eu participo da morte de Cristo, como Paulo ensina, eu também preciso, agora eu tomo posse da ressurreição, eu também participo da sua ressurreição. Então eu preciso ser morto para ser ressurreto. Se eu sou morto, eu sou ressurreto. Se eu sou ressurreto, eu agora tenho o Espírito Santo de Deus testificando com o meu espírito, fortalecendo o meu espírito. E se eu tenho o Espírito Santo de Deus fortalecendo o meu espírito, eu consigo renunciar, eu consigo mortificar o que antes o velho homem fazia, as coisas que o velho homem fazia. E as coisas que o velho homem fazia, eu não faço mais, porque eu sou um novo ser em Cristo Jesus. Eu tenho um espírito novo que Cristo me deu na sua ressurreição. E o espírito novo de Cristo Jesus precisa fazer o quê? Frutificar. Sabe o que o Paulo fala? Ele fala assim, ó: sem Cristo, o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não queria fazer, eu faço. Se eu fosse pensar, se eu tivesse um pensamento na lei hebraica, na lei de mosaica, pensamento que eu preciso cumprir a lei para ser salvo, o meu pensamento ia ser assim: eu não consigo cumprir a lei, porque se eu pecar só uma vez eu já estou condenado. Aí Cristo vem e fala assim: eu te perdoo. Aí você entende o seguinte, que agora eu tenho Cristo e Ele me fortalece. Eu já fui perdoado, Cristo já pagou, eu já morri por aqueles pecados. E agora
o que eu faço é através do Espírito. Lembra das dispensações? Nós vivemos na dispensação da graça. Então nós agora já fomos alcançados por Cristo. E se Cristo vive em mim, eu preciso fazer o que Cristo fazia. Eu sou cheio de Jesus. Eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. E quais são os frutos que o Espírito Santo produz? Amor. Eu preciso amar. Irmãos, falar que nós amamos quem nos ama é muito fácil. Nós tivemos, a aula passada eu cheguei a me emocionar. Amar quem nos ama é fácil demais. Amar quem te elogia, amar quem só fala bem de você, quem só quer o seu bem. Quer ver? Amar o seu filho é muito bom. Que mãe não ama o filho? Que pai não ama o filho? Amar a sua mãe, nossa, que bênção. Eu, em particular, vou dizer, amar minha mãe é muito fácil. Amar o meu pai é muito fácil. Amar o seu pai, você amar o seu pai é muito fácil. Mas quando Paulo fala em amor, que a primeira coisa que vem na minha mente é amar o meu inimigo. Porque as pessoas que são fáceis de amar, eu amo naturalmente. Agora as pessoas que é difícil eu amar, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar o meu espírito que foi fortalecido através do novo espírito que Cristo me deu. Quando eu o aceitei, quando ele renovou o meu espírito, colocar esse espírito que foi fortificado para me convencer, para fazer com que eu ame o meu inimigo. Não é somente amar as pessoas que nos amam, não é somente amar quem faz o bem para nós, é amar para quem faz o mal. Excede o entendimento. Por isso que Paulo fala, Cristo, quando nós somos renovados, o nosso espírito é renovado em Cristo, isso excede o entendimento humano. Não é o amor que humanamente eu pensava que existia, é o amor que excede esse entendimento. Gozo. Precisamos nos alegrar. Ah, mas você fala que precisa se alegrar, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu sei, você tem a Cristo. Eu tenho a Cristo. Tenha Cristo. E isso basta. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos crer que nós vamos ser salvos. Que nada que nós passamos aqui nessa terra pode ser maior que a glória que há de vir, que nós iremos experimentar. Se alegre nisso. Todas as vezes que tiver uma coisa ruim, lembre-se que isso é temporal, vai acabar. Que o dia que o nosso Senhor voltar, nós vamos estar salvos em Cristo Jesus, e essa promessa é muito maior que qualquer aflição que possa tirar minha alegria. Por isso eu preciso gozar das coisas de Deus, e principalmente gozar das coisas que Deus nos dá de bom. Aproveite a sua família, aproveite o seu tempo de lazer, aproveite o seu trabalho, aproveite tudo de bom, aproveite a sua igreja, aproveite os seus irmãos, faça um churrasco, aproveite a sua vida, sempre na presença de Deus. Falta 15 minutos, Maria está falando ali. Pais, você é exemplo de Cristo na terra. Eu sou exemplo de Cristo na terra. Onde nós vamos, nós precisamos levar a paz do Senhor. Nós não nos cumprimentamos com a paz do Senhor desejando somente a paz do Senhor. Eu também preciso ser o portador, praticar a paz do Senhor Jesus. Eu preciso ser pacificador. Eu preciso pacificar. Nós precisamos pacificar. Longanimidade, saber como falar, o jeito de falar com as pessoas, convencer através do amor, convencer através da mansidão nas palavras, saber o momento de falar, o jeito de falar, quem falar. Às vezes nós temos algo para dizer para uma pessoa, mas não é nós que precisamos dizer, buscar quem é a pessoa correta. Longanimidade é pensar antes de falar, medir as consequências do que eu vou falar. Muitas vezes as pessoas vão ficar ofendidas com algo que nós necessitamos falar, mas a longanimidade vai trazer esse entendimento. Mas eu só tenho um entendimento longínimo se eu for
fortalecido pelo Espírito Santo de Deus e se eu tiver um espírito novo. Por isso que os frutos do Espírito só são para as pessoas que tiveram um novo espírito, que tiveram uma renovação espiritual feita por Cristo Jesus, que já renunciaram o velho homem, que já mortificaram o velho homem, que receberam, foram ressuscitados por Cristo, e por isso que a longanimidade é um fruto para esta pessoa, porque ela tem discernimento das coisas. Nós precisamos estudar muito a palavra de Deus. Irmãos, para ter longanimidade é preciso ter conhecimento da palavra de Deus. Longanimidade não consegue ser praticada sem conhecimento da palavra. Porque se nós não conhecemos a palavra, nós vamos tratar os nossos problemas conforme o nosso intelecto, conforme a nossa vontade, o que nós pensamos. E nós vamos acabar ofendendo pessoas, porque a nossa natureza é ruim. Nós acabamos de aprender isso. Benignidade. Nós precisamos ser bons. O que é uma pessoa boa? É uma pessoa generosa, é uma pessoa que ama, é uma pessoa que reparte, é uma pessoa que ama o próximo como ela mesma. Se eu desejo algo para mim, eu preciso desejar para o meu próximo. Eu preciso ser uma pessoa boa, uma pessoa que abençoa e que recebe as bênçãos. Tem muita pessoa que gosta de abençoar. Irmãos, isso é uma coisa que existe, por incrível que pareça. Pessoas que abençoam, mas são extremamente orgulhosas para serem abençoadas. Pessoas que não aceitam ajuda. Ser bom também é receber ajuda. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz o seguinte: mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Se uma pessoa tentar te abençoar e você for orgulhoso de receber, além de você não estar recebendo a bênção e estar plantando orgulho no seu coração, você está atrapalhando uma pessoa de ser abençoada, porque muito mais bem abençoada é o que dá. E se uma pessoa está te dando, é porque ela é muito mais abençoada. Receba, não seja orgulhoso. Benignidade é isso, é você pensar, eu vou prejudicar o meu próximo se eu fizer isso? Então eu não prejudico. Se eu não receber isso, se eu for orgulhoso para não receber, eu vou prejudicar o meu próximo? Eu vou ofender o meu próximo? Cuidado. Benignidade é uma coisa, eu não sei falar essa palavra direito, está saindo errado, né? Benignidade. Fala bem rápido, benignidade. É isso. Bondade. Doar. Ser uma pessoa que planta as coisas boas, palavras de bênção, boca abençoadora, ajudar os necessitados, não esperar mérito daquilo que faz, ajudar, mas sem esperar mérito. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você foi regenerado por Cristo, se você recebeu um Espírito novo, obrigatoriamente nós temos fé, precisamos ter essa fé. Mansidão. Nós vivemos num mundo moderno agora, que nós estamos com a nossa cabeça cheia de informação, cheia de afazeres, e cada vez falta mais tempo. Eu gosto de dizer, falar com os clientes meus, que antigamente, se você quisesse fazer um churrasco numa cidade pequena que nem Viema, no domingo, você precisava comprar carne no sábado, porque no domingo o açougue não abria. Porque no domingo o açougueiro, ele tirava para a família dele. Se você precisasse algo do supermercado para o domingo, se fosse fazer uma maionese, uma lasanha no domingo, tinha que ir no sábado no mercado até meio-dia comprar para fazer isso no domingo. Porque o sábado à tarde e o domingo era reservado para a família. As pessoas trabalhavam das 7 da manhã às 11 e depois das 2 às 5. À noite não tinha empresa nenhuma aberta. Hoje as empresas giram 24 horas. Nosso município aqui tem a usina que trabalha 24 horas. Tem 3 turnos. 3 ou 2 turnos, não sei. Porque cada vez o nosso tempo fica mais escasso. Cada vez nós temos menos tempo. E isso vem tirando a nossa paciência. Nós dormimos menos.
nós temos menos tempo de lazer, menos tempo de relaxar, vivemos mais estressados com os afazeres, e a mansidão é algo que tem faltado em nós. É algo que tem faltado em nós todos, irmãos. É difícil achar uma pessoa mansa hoje em dia. É difícil. E nós precisamos buscar pela mansidão, porque nós fomos regenerados, nós temos um espírito novo. Não deixa essa rotina, não deixa essa vida moderna que nos atingiu e é impossível sair dela. É impossível não trabalhar para sustentar a família. É impossível não fazer o que o mundo agora nos exige fazer para poder sustentar a nossa casa. Mas sempre lute para que tenha mansidão em ti. É um processo, eu sei, muitas pessoas conseguem alcançar isso mais rápido, outras mais lentamente. Mas nós precisamos lutar, porque nós recebemos um espírito novo. Certo? Temperança. Temperança, nem muito, nem pouco. Uma carne. Eu gosto muito de churrasco. Se você pegar uma carne e você colocar muito sal, ela fica com sabor ruim. Vai ficar salgada, ninguém vai conseguir comer. Mas se você colocar uma carne sem sal, ela vai ficar sonsa. E ninguém vai achar saboroso. Temperança, por isso que o sal se chama-se de tempero. Por isso que Cristo fala que nós precisamos ser o tempero da terra, o sal da terra. Nós precisamos temperar, nem muito, nem pouco. Precisa elogiar? Não elogie muito, a ponto de idolatrar. Porque muitas vezes tem pessoas que fazem algo bom para nós, algo que nós achamos muito bom, e nós elogiamos tanto que nós saímos do ponto de admiração. Eu estava falando com o irmão Paulo essa semana também isso. Nós saímos do ponto de admiração e entramos na idolatria. Nem criticar demais. Às vezes uma pessoa faz algo errado e nós criticamos tanto que nós saímos do ponto de preocupação do que ela está fazendo para o ponto de ódio ou de raiva daquela pessoa. Temperar é ter tudo sobre o seu, nem mais, nem menos, normal. Aquilo que muda é aquilo que é estável. Tudo que é muito, 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 não dura muito tempo. Tudo que é pouco acaba. Mas tudo que é tempera, que é no ponto certo, no tempero correto, ele se mantém constante. Até o dia da vinda de Jesus. Sempre buscando mais. Se tiver que falar algo para o seu irmão, meça as palavras. Fale, não deixe de falar. Nós precisamos falar. Não deixe de falar para o seu irmão aquilo que ele precisa ouvir. Mas meça as palavras. Meça o tom de voz. Vê como você falar, a hora mais oportuna. Tenha temperança. Tenha calma, paciência. Que esses são os frutos do Espírito. Irmãos, a gente parou aqui, eu vou até sublinhar, né? Essa lição é uma lição curta, não é uma lição comprida, mas a gente está entrando em vários temas, né? Que horas que é agora? Dá tempo de nós chegar? Ah, não, já vai dar 11 horas, falta 5 minutos. Então, a gente ia ver agora que é o último ponto de que modo recebemos o novo Espírito, né? E agora nós íamos ver sobre o conhecimento da palavra. A gente viu sobre a renovação, sobre mortificarmos. Então, para nós terminarmos hoje aqui, o que nós aprendemos hoje? Aprendemos o seguinte: nós precisamos do Espírito novo, certo? Nós precisamos receber o Espírito novo. O homem precisa receber o novo Espírito. Como que nós conseguimos receber o novo Espírito, a renovação do nosso Espírito? Para recebermos a renovação do Espírito, precisamos mortificar o velho homem, crucificar o velho homem. O velho homem precisa morrer. Como que nós mortificamos o velho homem? Quando nós aceitamos a Cristo, nós renunciamos às velhas coisas, às velhas práticas, a imoralidade, as coisas os pecados, aos desejos carnais, os desejos naturais da nossa natureza. Renunciando isso, nós renunciamos como que nós conseguimos renunciar a isso?
através da fortificação do nosso espírito, quando ele testifica com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vem sobre nós, nos enche de poder, nós que somos vasos frágeis, somos cheios do Espírito Santo de Deus e conseguimos renunciar. Se esse processo todo acontecer, obrigatoriamente, se nós somos cheios do Espírito Santo, precisamos dar frutos, que nós acabamos de ver: longanimidade, mansidão, benignidade, amor ao próximo. Nós precisamos entender isso, que o processo de um novo espírito começa em renúncia e novas práticas. Qual que é a nossa luta que nós aprendemos hoje também? É contra as pessoas que nos ofendem? É contra as coisas que vêm sobre nós? Não, é sobre a nossa reação sobre essas coisas. A pessoa que me ofende, ela me ofendeu, e ela atingiu a minha natureza, e a minha natureza quer se vingar. Só que o meu espírito fortalecido, ele precisa perdoar, por isso que é uma luta constante. Então nós aprendemos isso, precisamos renunciar, mortificar, precisamos entender que a luta é espiritual e que nós precisamos produzir frutos. E os frutos, eles são produzidos através de nós, na nossa vida cotidiana, através dos nossos frutos que as pessoas enxergam Cristo em nós. Nós somos espelhos de Cristo na terra, mas esses frutos que nós acabamos de citar aqui, que refletem a imagem de Cristo. Porque todos esses frutos que nós estamos dizendo são frutos do Espírito, não nossos. Se nós damos esse fruto, significa que nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu sempre gosto muito de lembrar, é preciso dar frutos, sermos galhos enxertados à figueira que é Cristo. E a figueira, ela é frutificante. Se o galho está nela, ele vai produzir frutos. Amém? Semana que vem a gente termina essa aula e vamos fazer uma oração. Vamos hoje pedir para Deus que esteja abençoando nossos 2 cultos aí, o culto das 6, o das 7h30. Lembrando sempre, você que já congrega conosco, que já é membro da nossa igreja, se puder, faça uma forcinha para vir no culto das 6, que os cultos das 6 sempre fica mais vazio. Olha, quero agradecer também, porque estão fazendo isso perfeitamente, está ficando bem equilibrado os 2 cultos. Por que a gente pede isso? Porque o culto das 7h30 sempre recebe muito visitante, então acaba vindo as 30 pessoas que a gente coloca no grupo e mais 10, 12 visitantes, e acaba superlotando aqui. Então vamos dar e o culto das 6 sempre fica sobrando espaço, vem 20 e poucas pessoas. Então se você conseguir vir ao culto das 6, fica melhor para a organização da igreja, tá bom? Vamos orar? Pai, graças nós te damos, Senhor, por esse momento que tivemos aqui na Tua presença, Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, planta a Tua palavra no nosso coração e nossa mente, renova o espírito daqueles que ainda não tiveram o espírito renovado, Pai, e faça que nós venhamos a crescer em graça, Pai, que cada vez nós venhamos fortalecendo mais o nosso espírito, para que nós possamos renunciar tudo aquilo que a nossa carne e a nossa natureza bota em nossas frentes, para que nós venhamos a renunciar a Ti, Senhor, mas que o nosso espírito esteja fortalecido, para que nós possamos vencer, Pai, porque nós sabemos que se o espírito estiver pronto, se o espírito estiver fortalecido, nós venceremos a carne, Pai. Nós sabemos que tudo isso acontece através do Teu Espírito Santo, Pai. Então derrama do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhinhos, Pai, para que nós possamos dar os frutos que procedem de Ti, Pai, para que as pessoas possam nos enxergar como espelhos Teus aqui na terra e venham a se render aos Teus pés, assim como nós fizemos outrora, Pai, e que nós venhamos a permanecer neste lugar, Pai, que é na Tua presença, Senhor. Abençoe o nosso domingo, abençoe o nosso almoço, Pai, e que nós possamos estarmos no culto das 6, no culto das 7, Pai, preparados para ouvir e adorar o Teu nome, Pai. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se Jesus não voltar até lá, até mais à noite. Amém? Fiquem todos com Deus.